Então vamos lá para os exemplos no Replit. Vamos então ver um primeiro exemplo, onde eu vou alocar somente um espaço de memória inteiro. Para contrastar, eu vou mostrar como é que eu faço da maneira mais normal que vocês estão acostumados, alocando estaticamente uma variável. É só declarar a variável como int. Aí vai acontecer uma alocação que o compilador é que controla os detalhes de quando vai ser alocado, quando vai ser desalocado, qual espaço, tudo fica com o compilador. Aí você é só usar a variável de maneira aqui muito tranquila. Essa variável que eu chamei de var estática, eu posso atribuir o valor 3, depois imprimir o valor dela aqui com um printf %d, certo? Agora eu quero fazer um exemplo alocando um espaço dinamicamente na memória para guardar um valor inteiro. Para isso eu vou precisar da biblioteca stdlib, que já está incluída lá, e vou fazer assim, ó, declaro como um ponteiro para inteiro. Ponteiro guarda endereço. E o endereço que eu vou atribuir aqui é um endereço de uma nova região de memória que eu vou alocar com este comando, malloc. Aí eu digo aqui quanto espaço eu vou alocar. Inteiro ocupa 4 bytes no Replit, nesse compilador do Replit. Então eu posso colocar 4. Certo? Mas uma maneira mais independente de plataforma que vai funcionar em qualquer compilador é eu passar sizeof e colocar aqui o tipo int. Aí ele automaticamente vai retornar 4. Ele vai examinar qual é o tamanho do tipo int. É 4. Então ele vai chamar malloc passando 4 e vai dar certo. Se em outra plataforma int ocupar 2 bytes ou 8 bytes, o sizeof vai refletir isso. Então você escreve o código desse jeito que fica independente, fica melhor, certo? E aí você atribui para a variável dinâmica. Se eu tivesse num compilador da linguagem C puro, só isso já funcionava, certo? Mas eu quis criar aqui um programa escolhendo a opção C++ para mostrar outra forma de alocar. Aí no C++ ele está acusando um errinho aqui. Ele vai requerer que eu converta. Isso é uma conversão. Então, ele vai retornar um endereço de memória sim, mas vai retornar como sendo um ponteiro para void, uma coisa meio esquisita que tem na linguagem C e C++. Aí eu digo, não, esse endereço que você está me dando como ponteiro para void, eu quero usar como ponteiro para inteiro. Aí tem que formar essa conversão aqui. Veja que fica uma sintaxe chata, né, confusa. Mas enfim, aloquei o espaço para um valor inteiro. Agora eu quero usar esse espaço para atribuir um valor. Aí eu tenho que mexer no conteúdo do espaço que eu aloquei. Aí a gente usa esse operador asterisco. Aplico esse operador no ponteiro. Aí agora eu estou com uma expressão que é equivalente a uma variável inteira. Eu estou acessando o conteúdo do endereço e é um conteúdo que cabe um inteiro. Então é equivalente a usar uma variável inteira. Vou atribuir aqui o valor 30 e depois vou imprimir com printf. Então, para acessar o valor dessa variável, mesmo operador lá, asterisco, aí eu acesso o conteúdo que está apontado pela variável var dinâmica, né, pelo ponteiro. Aí vou acessar o valor 30 dessa forma. Se eu rodar aqui, você vai ver a variável estática, valor 3, variável dinâmica, valor 30. Ok, funcionou. Só falta uma coisa, que é uma das coisas mais chatas de alocar espaço dinamicamente, é que você tem que desalocar o espaço dessa forma aqui, chamando free. Se você não desalocar e seu programa ficar executando várias vezes e alocando espaço, alocando sem chamar o free, o seu programa vai cada vez ocupar mais espaço na memória. Se você não chamar o free, mas você chamando free, aí você usa o espaço, depois libera, aí seu programa fica equilibrado, funcionando bem na memória. Bem, essa sintaxe é chata, como eu falei. Tem uma maneira mais simples? Tem. Já criei aqui como um código C++. Até a extensão é CPP, que é a extensão de C++. Então eu posso usar uma outra forma mais simples, que é o new. New, ele solicita a alocação de um novo espaço na memória. New int vai alocar espaço para um valor inteiro.
Então fica bem mais simples. E ao invés do free, eu chamo o delete. Não precisa dos parênteses, mas se deixar também funciona. Aí eu aloco espaço para o inteiro, atribuo o valor, depois imprimo o valor, depois deleto. Vai funcionar igual ao exemplo anterior. E tá aí, funcionou. Certo? Vamos fazer um outro exemplo em que eu vou alocar não um valor inteiro apenas, mas um array de inteiros. Tá aqui este segundo exemplo. Já comecei aqui o código mostrando um array comum, como a gente está acostumado. Eu informo o tipo dos dados do array, o nome da variável e a quantidade de posições que esse array tem. Essa quantidade tem que ser um valor literal, de maneira que o compilador saiba alocar precisamente, porque vai ser alocado estaticamente pelo compilador. Mas e se eu quiser criar um array de tamanho 20, depois mudar o tamanho dele para 40, depois para 200, como é que eu faço? Tenho que usar a alocação dinâmica. Aí eu vou ter que declarar esse array dinâmico do mesmo jeito que antes, na verdade, como um ponteiro para inteiro. Porque, na verdade, quando você declara um array valores 1 assim, se você acessar só o nome valores 1, ele funciona em grande parte como sendo um ponteiro para inteiro, certo? Na linguagem C funciona assim. Quando você indexa, ele pega esse ponteiro, que é um endereço, e vai somando a partir daquele endereço posições mais para frente. É assim que funciona array, pegando o endereço base, que é um ponteiro valores 1, e somando uma posição, duas posições, 3, 0, até 19, certo? Então, se eu quiser alocar um array de valores inteiros, eu declaro, quiser alocar dinamicamente, eu declaro como um ponteiro de inteiro. Dessa vez vou usar só o new, certo? Aí eu faço new int e aqui é a quantidade de posições, digamos 40. Aí ele vai alocar um espaço de memória que cabe 40 valores inteiros. Esse espaço todo assim em posições sucessivas, certo? São 40 posições de memória. Não 40 posições de memória, mas uma região de memória que cabe 40 valores inteiros. Então vai ser 40 vezes 4 bytes, na verdade. Vai alocar tudo isso de maneira contígua, tudo isso de maneira sucessiva, sem buracos nesse espaço, certo? E aí atribui o endereço onde começa esse espaço nesse ponteiro. É isso que vai acontecer. Então eu posso depois, aqui uma coisa legal de alocar array dinamicamente, eu posso usar ele do mesmo jeito que eu usava um array alocado estaticamente. Do mesmo jeito, eu indexo a posição 0, isso significa que ele vai pegar esse endereço e deslocar 0 posições, e aí eu posso atribuir valores aqui. 20, na posição 1 vou colocar o valor 30, na posição 2 o valor 40, só para imprimir aqui alguns valores, certo? Valores 2, que é o que eu aloquei dinamicamente. Pronto, uso igual como um array normal, isso vai funcionar, não preciso nem explicar muita coisa. Você pode fazer um for para imprimir se quiser, etc. Só quero lembrar de uma coisa importantíssima, lembre-se sempre de, depois de usar o seu array, fazer um for para imprimir, etc. Você tem que desalocar. No caso de array, você tem que colocar abre e fecha colchetes junto do delete também, certo? Tem esse detalhe aí. Bem, tudo que vocês viram aqui vai funcionar bem parecido nos próximos dois exemplos. Agora aqui vamos usar a alocação dinâmica com structs, que não vai ser diferente de alocar para inteiro. A diferença é naturalmente informar o tipo adequado. Vamos ver aqui. Declarei um struct ponto, que tem um campo inteiro x e um campo float y. Para ficar mais simples, se você estiver usando a linguagem C pura, você pode fazer um typedef
para dizer que a struct ponto vai ser chamada só de ponto, com P maiúsculo. Se usar ponto com P minúsculo também funciona, repetindo o mesmo nome. Funciona, certo? Mas deixa o ponto com P maiúsculo. Agora eu declaro uma variável como ponto, o nome da struct, aliás, do novo nome que eu dei para struct, P1. Então isso aqui é um valor com essa estrutura. Ele tem um campo X e um campo Y. Aí eu posso atribuir. O campo X recebe 7, um valor inteiro. O campo Y recebe 3.1, um valor, em casa decimal, um valor float. E posso imprimir assim, com %d e %f. Aqui eu limitei a uma casa decimal, né? P1.x e P1.y. Se eu rodar, vai aparecer aí como um ponto. Opa, faltou um detalhezinho aqui que eu queria. Quebrar a linha também. Pronto. Entre parênteses, as coordenadas do ponto, 7 e 3.1. Como é que eu aloco dinamicamente, que é a grande questão aqui? Vou declarar como um asterisco para ponto. Isso quer dizer que esse é um ponteiro para esse tipo de estrutura. Ou seja, um endereço de memória que lá tem uma estrutura dessa. Na verdade, todo ponteiro é importante você inicializar com 0 ou com nulo, certo? Que dá na mesma. Em algum momento você vai querer alocar espaço. Nesse caso você vai fazer um new. Vou usar só C++, só alocação no modo C++, certo? E você informa o tipo. Se antes eu fiz com new int, agora eu vou chamar new ponto, porque eu quero alocar espaço que caiba um struct ponto. E aí ele aloca esse espaço aqui, que é o tamanho de um int mais o tamanho de um float. Soma os dois, é esse o espaço que um valor dessa struct ocupa. Então ele aloca esse espaço e retorna o endereço e eu guardo nesse ponteiro ponto. Agora, para eu acessar os campos, eu primeiro tenho que acessar o conteúdo apontado por P1, usando aquele mesmo operador. Então não é tão diferente de tratar com valor inteiro, só que você acessa o conteúdo, depois acessa o campo usando essa sintaxezinha, né? .x, .y. Aqui é a mesma coisa, posso fazer a mesma correção. E aí eu acesso o conteúdo da struct, está aí e imprimiu a mesma coisa, certo? Que agora alocando dinamicamente. Já que aloquei dinamicamente, lembrar de deletar, certo? Importantíssimo. Tá aí, funcionou. Agora, uma informação específica para structs mesmo. Se você tiver assim um ponteiro para struct, você vai acessar um campo dentro daquele conteúdo apontado pelo ponteiro. Pode usar essa sintaxe que eu mostrei aqui, ou pode usar essa equivalente. Ó. Se P1 for um ponteiro, você pode trocar isso aqui por uma seta. Hífen e o maior que, certo? Como se fosse uma setinha para a direita. Aí dá na mesma. Funciona do mesmo jeito que usando asterisco, desse jeito aqui, tá? Então vamos ver se roda. Funciona. Certo? É só um detalhezinho de sintaxe que deixa um pouco mais fácil de digitar do que desse jeito aqui. Agora, se eu quiser alocar um array de structs, como é que eu faço? No projeto de cadastro aí de vocês é bem útil, né? Querer alocar um array de structs. Vou mostrar no próximo exemplo, beleza? Bem, se a gente quiser trabalhar agora com aquela mesma struct, se eu quiser alocar um array de valores, que tem essa estrutura aqui, cada valor é um struct dessa. É parecido novamente com o que eu fiz com inteiro, certo? Com array de inteiro. Eu declaro um ponteiro para ponto, para a estrutura. Chamei ela de pontos, mas fica muito confuso usar esses nomes assim. Vou chamar de V. Array também é chamado de vetor, então vou colocar V para referenciar vetor. E vamos supor que eu tenha uma variável que diz o tamanho. Isso é uma diferença da alocação estática para dinâmica. Eu posso usar uma variável para dizer o tamanho que eu quero alocar dinamicamente. Mas quando é estaticamente, não. O compilador tem que saber o tamanho.
Estaticamente não dá, mas dinamicamente dá. Eu posso alocar simplesmente assim. Antes eu alocava um array de inteiros com essa sintaxe, informando aqui o tamanho. Eu poderia informar com uma variável. Para alocação dinâmica, pode. Mas agora é um struct. Então, só eu trocar onde tinha o tipo int, vai ficar o nome da struct, o tipo da struct. New ponto, dizendo o tamanho. Ele vai alocar 5, na verdade. O valor que tiver em tamanho, ele vai ler, vai colocar aqui. Aí, nesse caso, vai alocar 5 regiões da memória juntas, lado a lado, onde cada região é um struct, cabe esses valores aqui. Aí ele retorna o endereço, fica nesse ponteiro V. Se eu usar ele com índices, vai funcionar igual a um array. Aloca como um ponteiro, mas atribuindo índices, ele vai navegar, digamos assim, entre as várias posições que foram alocadas. Aloquei 5 posições, né? Então, por meio dos índices, ele vai para a posição 0, 1, 2, 3 até 4. Então, eu posso usar feito um array, fazer um for para percorrer esse array, mostrando para cada ponto qual é o campo x e y dele. Simplesmente indicando V com índice I, né? Porque I é o meu contador aqui, que vai variar de 0 até, vou trocar por tamanho, até o tamanho. Eu não inicializei, então não sei que valores vai ter lá, vai ter algum lixo da memória. Mas só para mostrar a vocês a ideia de como usar esse array. Aloco assim, isso é novidade, mas uso igual a um array. Não é novidade, não deveria ser novidade para vocês. Pronto, está tudo com 0. E finalmente nunca esqueçam que se você alocou com new, tem que desalocar com delete. Se for um array, você alocou com essa sintaxezinha aqui, né, informando o tamanho de colchetes, delete também com o delete colchetes. Certo? É análogo ao array de inteiro. Espero que não tenham achado confuso, mas é um recurso poderoso e importante. Então, para finalizar, gente, falando sobre alocação dinâmica em C, a grande vantagem é que você pode guardar dados de maneira mais ilimitada. Não é totalmente ilimitada, porque você tem um limite máximo da capacidade do seu sistema. De quanta memória RAM o seu sistema tem e do próprio sistema operacional também. Porque às vezes você tem 4 GB de memória RAM, mas só pode usar menos por causa do seu sistema operacional. E às vezes pode até usar mais do que a memória RAM. Se o sistema operacional gerenciar adequadamente, ele pode salvar parte em arquivos. Aí consegue guardar mais. Mas enfim, a vantagem é você guardar uma quantidade grande de dados, até o limite do sistema. Praticamente toda grande aplicação vai usar alocação dinâmica, por exemplo, jogos mais pesados principalmente, que carregam muitos gráficos, muitos arquivos de imagem. Então ele vai carregando da memória, carregando de arquivos e salvando na memória, em memória alocada dinamicamente, certo? Alguma aplicação de cadastro que seja realmente comercial também vai guardar na memória em estruturas alocadas dinamicamente para poder caber uma quantidade mais ou menos ilimitada de dados. E as desvantagens? É o trabalho que dá para o programador. Você vai ter que informar quando alocar e, o mais difícil, você vai ter que informar também quando desalocar. Vai ter que escrever o código que desaloca, como a gente viu com o free e o delete. Se você desalocar na hora errada, vai causar problemas e essa é uma grande fonte de problemas em aplicações maiores. Você desalocou o espaço e tentou usar ele novamente. Esse é um risco. Outro risco, você esquecer de desalocar um espaço e o seu programa vai cada vez ocupando mais espaço na memória porque você esqueceu de desalocar e está alocando novos espaços. Então tem que ter esses cuidados aí. Algumas linguagens driblam essas desvantagens, criando um componente chamado de Garbage Collector, um coletor de lixo que fica sempre buscando espaços de memória que não estão sendo mais referenciados, não tem mais ponteiro apontando para eles. Aí ele desaloca automaticamente.
linguagens modernas como Python e Java usam isso. Só para vocês saberem. Até a próxima videoaula, gente.